Boa noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 18, tá? E nós vamos falar hoje de dar-se-á aquele que tem. Vou falar de uma parábola, que é a parábola dos talentos, para que vocês possam compreender melhor o que quer dizer dar-se-á aquele que tem. Na parábola dos talentos, aquele que recebe 5 do seu mestre, dobra, fica com 10. Dobra os talentos, ele recebe 5 talentos, dobra e fica com 10. O que recebe 2 talentos do seu mestre, dobra e fica com 4. Porém, aquele que recebe 1 talento, ele enterra o talento. Então, ele permanece com 1 talento. E para explicar melhor ainda esta parábola dos talentos, para poder explicar o dar-se-á aquele que tem, a gente pode imaginar da seguinte forma: um casal, um homem, uma mulher, 8 filhos, certo? Um casal, homem, uma mulher e 8 filhos. O homem recebe de Deus os 8 filhos, a família, para ele cuidar. Só que ele, a um determinado ponto da sua vida, vê aquelas 8 criaturas ali, mais a esposa, e ele se apavora e vai embora. Ele não quer aquilo que Deus designou. Ele era um homem de poucos recursos, de poucos talentos e de pouca inteligência, e ele tem como único talento aquela família. Ali ele poderia se desenvolver, certo? Mas ele abandona a família. E aí, o filho mais velho diz para a mãe: não se preocupe, eu vou cuidar dos meus irmãos. Ou seja, aquele filho recebe o talento que seria do seu pai e toma para si. Só que ele, esse filho, ele já tem outros 5 talentos, que é ele tem a inteligência, a escolaridade, o empreendedorismo, a liderança e a capacidade produtiva. Então ele tem 5. E ele pega esses filhos, seria para o pai, e ele vai cuidar desses filhos. Então ele tinha e recebeu. E aquele que não tinha, porque enterrou, ficou sem nada, que foi o pai, que abandonou a família. Deu para entender isso? E, consequentemente, esse pai que abandona essa família era espírita. Era espírita. E o filho, ao passo que ele pega essa família para si e começa a cuidar dessa família, ele agora também passa a ser espírita. E aí a espiritualidade começa a auxiliá-lo nessa tarefa de cuidar dos irmãos. E ele vai, abre a empresa, dá emprego para outras pessoas, multiplica todo aquele talento que ele tinha, e agora ele tem uma consciência do que é a vida espiritual. Deu para entender isso? Ou seja, o pai tinha 1 talento, não quis. Porque você perde o talento, é porque Deus tira de você o talento? Não. Nós mesmos é que abandonamos o talento, aquilo que nos foi confiado. Então você perde aquilo que, se você abandonar alguma coisa ali fora, ou em qualquer lugar, e depois você voltar, ele vai estar no mesmo lugar? A não ser que seja aquele sofá velho, né? Botou aquele sofá velho ali. Tem o pessoal do sindicato que às vezes pega o sofá, bota embaixo de uma árvore e fica ali refletindo melhor a vida. Enfim, então, ele abandonou. Ele abandonou. Então ele perdeu, não foi Deus que tirou dele. Ficou claro isso? Gente, se não tiver, pode perguntar. Se não tiver, pode perguntar, tá certo? Então, vamos adiante.
Eu acho que está dando eco aqui no microfone. Então, entendemos isso, né? Então vamos adiante. A gente agora precisa entender o porquê que Jesus falava em parábolas. Então, vamos tentar aqui refletir. É necessário entender alguns pontos sobre Jesus, as parábolas, os discípulos e o povo. Certo? Alguém tem a curiosidade de saber por que Jesus falava sobre parábolas? Acho que todo mundo tem, né? Então vamos adiante. Jesus não era um pregador irresponsável que com suas palavras jogava um contra o outro ou fazia divisões. Ele falava de amor e com amor. Naquela época, o povo estava sendo dominado por Roma. E tudo aquilo que você falasse, que você pregasse em praça pública, tinha uma repercussão muito grande. Certo? Então, Jesus tinha que passar a mensagem. E ela tinha que ser na íntegra. Ele não podia passar a mensagem de uma forma diferente do que ela deveria ser passada. Então, ele se utilizava das parábolas. E aí eu vou explicar mais à frente. As parábolas eram códigos para uns entenderem e outros não. O povo, ele se utilizava das parábolas para o povo, do cotidiano do povo, para eles entenderem. Mas, consequentemente, aqueles códigos ali também, os romanos não entendiam. Muita coisa ali que era dito, também os romanos não entendiam. E as alegorias que Jesus usava, era justamente também para que o povo, com pouca inteligência, com pouca instrução e com pouco conhecimento, também pudesse entender. Parece até contraditório, né? Que ele se utilizava de alegorias para que o povo pudesse entender. Os discípulos já gozavam de uma intimidade do mestre, por isso já compreendiam algumas coisas que eram ditas. Grande parte eles entendiam, porque esses discípulos, o que era o discípulo? O discípulo é uma pessoa que está ali e que estuda. Então, grande parte do que Jesus falava, os discípulos conseguiam entender. Certo? O povo já não entendia tanto. E aí Jesus se utilizava das alegorias. E essas alegorias também serviam para que também o domínio romano também não pudesse entender muito do que era dito. O povo precisava de algumas alegorias e precisava testemunhar alguns, vamos dizer assim, entre aspas, alguns milagres, que não eram milagres. Mas era preciso algumas coisas para chamar a atenção daquele povo. Obviamente que não foi feito só com esta finalidade. Havia necessidade e aquelas pessoas foram curadas verdadeiramente. Mas também aquilo chamava a atenção das pessoas. E aí, eles que eram ignorantes para muitas coisas, Jesus se utilizava, é porque a gente, para dar alguns adjetivos a Jesus, acaba que o vocabulário fica pobre. Mas vamos dizer assim, ele se utilizava de uma técnica de impacto. Então, as palavras, ela tinha de uma certa forma chocar. Por isso que quando a gente lê, vê a letra fria, dá aquele impacto. Porém, o espírito, o que está por trás daquela letra, quando você consegue alcançar, aí você tem a verdadeira dimensão daquilo que Jesus estava falando. Então,
palavras fortes para ser melhor entendidas e fixadas. Além do entendimento de ser menor, o grau de maturidade espiritual para aquele povo ali era pouco. Não era um momento de liberdade, ou seja, não era um momento muito tranquilo para se falar determinadas coisas, porque as pessoas eram condenadas à morte. As pessoas eram condenadas à morte dependendo daquilo que elas falassem. Antes disso, num período próximo, mas antes, João Batista foi executado, foi decapitado, porque ele colocou numa situação a mulher de Herodes. É isso, Tama? E aí ele é decapitado, porque ele expunha ela, porque ela contrariava as leis mosaicas, a esposa de Herodes, certo? Então, só para a gente ver que, de acordo com as palavras, uma pessoa poderia ser condenada. Então, havia todo esse cuidado, certo? Vamos adiante. Quando Jesus é sentenciado, Pilatos não quer condenar Jesus porque ele sabe que Jesus é inocente. Ele não quer condenar Jesus. Mas havia uma pressão muito grande por parte, não do povo, mas por parte daqueles sacerdotes que eram as pessoas que queriam que o povo permanecesse na ignorância. Está dando para entender isso? Então, eles fazem uma pressão. E também havia outras situações também em Roma que estavam acontecendo naquele momento. Então, Herodes não queria, então Pilatos não queria mais uma situação que pudesse comprometer ele politicamente. Então, havia aquela pressão do povo, havia a questão dos conflitos de Roma e havia também a questão dos sacerdotes que pressionavam Pilatos. Então ele acaba condenando Jesus. E aí vamos voltar aqui no início. Então a gente percebe aqui que entre as palavras de Jesus e aquilo que o povo tinha condições de entender e os interesses políticos que haviam por trás faziam toda essa temática para que pudesse, assim, através das parábolas, ser passada uma mensagem, que agora era uma mensagem de amor. A gente saía de um período da lei de Tarião e agora a gente já estava entrando no período da lei de amor. Com tudo isso, havia as questões daquele povo ainda estar escravizado. Então, era muito mais difícil a compreensão, porque além da ignorância também havia a pressão, havia a escravidão, havia uma série de coisas. Então, as parábolas funcionavam dessa forma. E agora, pessoal, o que nós nos predispomos a receber de Deus? Alguém já parou para pensar nisso? Como que a gente se comporta para receber alguma coisa de Deus? Alguém já parou para pensar nisso? Por exemplo, você está buscando alguma coisa. Quando você está buscando alguma coisa, em geral, o que você faz? Você reza com muita força? Você pede com muita força? Como é que é isso? Vamos lá, pessoal. Quando você quer alcançar alguma coisa. Quando você vem na casa, espírito para buscar alguma coisa, não vem? E quando você quer receber alguma coisa de Deus, como é que você se comporta? Alguém pode me dizer? Se ajoelha, faz prece, o que mais? Vamos lá, pessoal. Quando a gente quer receber alguma coisa de Deus, como é que a gente faz? Reza. Reza, o que mais? Alguém faz promessa aí? Faz sim. Faz promessa? Aquele povo daquela época também fazia. O que mais?
Faz promessa ou faz barganha? A Paulinha está me falando aqui. Vou aguentar ela. né? Vamos lá, pessoal. E aí? Jejum. Faz jejum, o que mais? Pessoal, vamos ver assim. Quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente acha assim, você pede alguma coisa para Deus, mas será que Deus já sabe? Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, infinito amor e bondade. Quando a gente vai pedir alguma coisa de Deus, Já sabe. Mas a gente já sabe. pronto. Qual é o seu nome? É. Eric. Meu nome é Sérgio. Obrigado. Então, quando nós vamos... Quer falar, Esmir? Não, porque você pede paciência, aí vem um ambiente caótico para você exercitar a sua paciência. Pronto. Então eu não peço nada. Se eu quero alguma coisa, eu trabalho para conseguir. Porque se eu pedir, Já fez. já... Automaticamente. Porque, veja bem, quando a gente vai pedir alguma coisa a Deus, obviamente Deus já sabe. Só que entre aquilo que Deus sabe de nós e aquilo que nós sabemos de nós mesmos, muitas das vezes aquilo que nós priorizamos, aquilo que nós pedimos, não é verdadeiramente aquilo que nós precisamos. Muitas das vezes, quando nós pedimos alguma coisa a Deus, não é aquilo que nós precisamos. E Deus, Ele tem responsabilidade fiscal. Está na moda, né? Responsabilidade fiscal. Então, o que Ele faz? Ele só dá o necessário a nós. Mas como é que Ele dá isso? Do jeito que a nossa irmã disse aqui. Se você pede paciência, você vai estar num ambiente em que você precisa exercitar a paciência. Por quê? Porque todas as ferramentas que nós necessitamos quando vemos para esse plano, nós já viemos com elas. Tem aquela ferramenta que você bota em algum lugar e esquece? Alguém acontece isso aí? Esquece uma ferramenta em algum lugar? Alguém já esqueceu? Alguém já esqueceu uma colher dentro do liquidificador? Aí ligou e já esqueceu, ficou procurando. Hã? É o quê? Uma mulher não, uma facazinha. Uma faca, já esqueceram? Esqueceram. Eu conheço uma menina que ela foi bater um suco no liquidificador, a tampa caiu dentro. Aí ela bateu a tampa. Aí quando as crianças foram beber, tava os caquinhos, ela disse que era gelo. Então a gente esquece alguma coisa? A gente esquece as coisas? A gente esquece, não esquece? Da mesma forma, a gente esquece também essas ferramentas que a gente recebe. Por isso que dá-se-á a quem tem. Porque quem tem se capacitou. A gente não é mais um povo. Hoje em dia, ser cristão, graças a Deus, não é difícil. É difícil você dar o testemunho, você se modificar. Porque quando você se modifica, a sua própria família começa a fazer umas graças com você. Faz ou não faz, pessoal? Vamos lá, pessoal. Faz? Quem é que parou de xingar palavrão aqui e que a família começou a dizer que fulano já quer ser santo? Teve alguém aqui? Ou não? Beata espírita, mais o quê? Rata de sacristia, alguém já foi chamado aí? Hã? Pode falar, pessoal. Pronto. Se falasse palavrão, você vai fazer o quê? Então, gente, olha só. Então, nós já recebemos, nós já temos as ferramentas. E hoje em dia, você ser cristão não é difícil. Naquela época, sim. Porque tinha servidão, porque tinha opressão, porque tinha uma série de coisas. E hoje, as consciências que aqui estão, elas já estão despertadas. Porque, assim, nós temos aqueles seguidores, simpatizantes. O que é o seguidor? O simpatizante é aquele que vai, mas ele passaria e viu a porta aberta, entra. Gostou, continua. Mas ele só está seguindo, simpatiza com aquilo ali. Então isso daí está em uma categoria. Aí você tem o discípulo.
O discípulo, ele já faz como nós fazemos, ele estuda. Quem estuda aí? Quem lê a Bíblia, o Evangelho? O discípulo, ele já estuda, ele já lê, ele já procura se informar. Esse é o discípulo. E aí você tem um apóstolo. O apóstolo, ele já dá a mensagem, ele já prega. Está dando para entender isso? Tem o simpatizante, que é aquele seguidor. Tem o discípulo, que é aquele que estuda. E tem um apóstolo, que é aquele que vai, que já leva a mensagem. Certo? Então, hoje, nós já temos condições de sermos discípulos e apóstolos. Tranquilamente. Mas o que falta para fazer isso? O que falta? O Espírito de Verdade diz que nós temos todas as condições para vencermos as nossas imperfeições. Porém, o que nos falta é a vontade. Certo? O que nos falta é a vontade. Então, o que nos falta está numa deficiência da busca que deveria haver em nós. Deu para entender isso? Porque como é que a gente faz para ter vontade de alguma coisa? Como é que a gente faz para ter vontade? Como é que a gente faz para ter vontade de alguma coisa? Por exemplo, você quer ter a vontade de não ser mais maledicente. Eu sei que aqui ninguém é maledicente, a não ser eu, mas vamos lá. Como é que a gente faz para não ser mais, para ter essa vontade de não ser mais maledicente? Como é que a gente faz isso? Tem que ter motivação. 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 Lógico, a reforma íntima, mas o primeiro passo é a motivação. Você tem que se motivar. Como é que você se motiva? Você analisa, você vai na sua consciência, que lá está todo aquilo que você precisa, tudo organizadozinho, e aí você vai começar esse processo. E essa vontade, não adianta você deixar para amanhã. Vou amanhã, aí vai amanhã, e vai amanhã. E esse amanhã, ele não chega nunca. Porque o primeiro passo é o passo mais difícil. O restante é a sequência do que você vai fazer. Está dando para entender isso? Está dando para entender? Eu vou ler aqui rapidinho, só uma partezinha que é muito relevante para o que nós estamos falando hoje, que diz assim: é um recado para os espíritas. Ok? Tem algum espírita aí? Pronto, lê aqui. Recado para os espíritas. Para quem é uma motivação, para quem não é espírita, quer se tornar espírita, e um incentivo para quem já é espírita. Vamos lá. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal, porque frequentemente escrevem a sua própria condenação, e se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas, em lugar de tomar para eles as lições que escrevem ou que veem escrever, seu único pensamento é de as aplicar aos outros, realizando assim estas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está no vosso. Por estas outras palavras, se fosses cegos, não terias pecado. Jesus quer dizer que a culpabilidade está em razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que eram, com efeito, a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Ocorre o mesmo hoje.
aos espíritas, pois será pedido muito porque receberam muito, mas também àqueles que tiverem aproveitado será dado muito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos, se não há alguma coisa que possa lhe dizer respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé, que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Ou seja, o espírita, ele tem a responsabilidade de ser um apóstolo. O espírita, ele tem a responsabilidade de ser um apóstolo, porque ele tem todas as ferramentas para isso. E, sobretudo, o espírita, ele tem que ter bom senso. Bom senso. O espírita, ele tem que ter, acima de tudo, a chamada, vamos dizer assim, como é que a gente fala daquela pessoa que, diante das situações, ele consegue contornar? Ele tem que ter jogo de cintura. O espírita tem que ter jogo de cintura. Por quê? Porque os milindres, eles atrapalham e muito a toda e qualquer casa que se dispõe a professar a doutrina. Então, eu peguei essa parte aqui, eu nunca faço isso, estou fazendo pela primeira vez, porque foi de um assunto que nós começamos ontem, então eu trouxe para a gente dar a sequência do assunto que